Vamos mudar de assunto, porque você sabe que aqui na Jovem Pan é a melhor cobertura de guerra da televisão brasileira. Por quê? Porque aqui ninguém tem rabo preso com ninguém, a gente fala o que tem que falar, é a verdade que tem que ser dita. Você quer ser enganado? Vai na BBC, vai na CNN Internacional, vai na Fox News e você vai ecoar aquilo que as grandes corporações e interesses econômicos querem que você diga. Aqui nós vamos analisar a verdade. Por isso que aqui se trata desses temas de conflitos internacionais como ciência e não como ideologia. O que é. Adianto ter falado para vocês, em 2022, que a Ucrânia ia ganhar a guerra? Eu apanhei bastante, dizendo que foi um erro do Zelensky interromper as negociações de paz com o Putin em fevereiro de 2022, que ele não deveria ter acreditado na OTAN, que foi uma imprudência dos Estados Unidos ter estimulado a OTAN até a fronteira com a Rússia, que os Estados Unidos estão concentrando todo o seu esforço no leste europeu, quando o seu grande desafio é a China, que vai ultrapassá-la economicamente, que em 2030 vai ter 1.000 ogivas nucleares, em 2035, 1.500 ogivas nucleares, que está plantando silos ali em direção a Taiwan. Agora, a gente tem que analisar o que é, porque o tempo acaba sendo o senhor da verdade. Vamos agora com informações do Oriente Médio, já que o primeiro-ministro palestino renunciou ao cargo nesta segunda-feira. Para falar sobre isso, vamos acionar o nosso correspondente Luca Bassani, direto de Munique, terra do Bayern, um dos maiores times de todos os tempos aí na Alemanha. Você se lembra, meu querido Luca Bassani? Sepp Maier, Bert Voss, Schwarzenberg, Breitner, Beckenbauer, Rosenbein, Gerd Müller, grande time do Bayern, não? Mas eu gostaria de ouvir em primeiro lugar sobre isso. Conta para nós, o que é isso? O primeiro-ministro palestino renunciou? É um grande time do Bayern mesmo, mas algumas décadas antes de eu nascer, Capês. Falando agora sobre a questão palestina, o primeiro-ministro palestino, Mohamed Sepayeh, ele acabou renunciando ao cargo porque acredita que é o momento de uma nova necessidade de uma governança palestina. Muitos falam sobre o momento pós-guerra, no qual os Estados Unidos tenta costurar um acordo para que a autoridade palestina, que foi fundada de fato em 93, nos acordos de Oslo, possa administrar não só a Cisjordânia, como já de fato administra algumas regiões, como também a própria faixa de Gaza. Seria um acordo, inclusive, que estaria sendo feito nos bastidores entre Hamas, um grupo terrorista, e o Fatah, um grupo político que é considerado amplamente corrupto pela própria população palestina, mas que é mais moderado nas negociações políticas do que um grupo que é fundamentalista islâmico e quer apenas a destruição do Estado de Israel. Nesse sentido, ainda o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, não aceitou ainda direto essa renúncia, mas muitos acreditam que isso seja inevitável e que essa renovação da governança da autoridade palestina possa ser vista com bons olhos, tanto pelo governo de Israel quanto pelos outros países árabes e também pelos Estados Unidos, que tentariam utilizar este gesto como um traço, né, para tentar ajudar a causa palestina no final desta guerra. Mas sabemos que isso talvez não seja suficiente, já que o governo de Benjamin Netanyahu disse que não passaria o controle da faixa de Gaza no momento pós-guerra à autoridade palestina ou qualquer outra autoridade árabe que não seja o próprio Estado de Israel, algo que sabemos que é dito veementemente pelo governo Netanyahu, mas que de fato pode não acontecer se considerarmos que no pós-guerra ele e seus ministros podem estar até mesmo fora da política israelense. Ô, Luca, eu queria fazer uma pergunta, só esclarecendo que esse time do Bayern é de 73, 74, 75, 76. Foi tricampeão da Champions League, foi campeão em cima do Cruzeiro em 76, ganhando de 2-0 em Munique, empatando 0-0 em Belo Horizonte. Aquele grande time do Cruzeiro que eu não vou recitar a escalação. Eu queria te perguntar o seguinte, qual a importância que tem o primeiro-ministro palestino quando Gaza está sob o domínio do Hamas, a Cisjordânia sob o domínio do Fatah? Então, o primeiro-ministro é ligado ao Hamas ou é ligado ao Fatah? Que influência que ele tem sobre a faixa de Gaza? E vamos dizer o português como tem que ser dito. Qual a importância que tem ele ter renunciado se ele não tem nenhum poder para influenciar na solução da questão?
Olha, Capês, como nós sempre fazemos aqui, o retrospecto histórico ele é fundamental para a gente entender esse conflito. Israel ficou do controle da faixa de Gaza até 2005, quando resolveu retirar todos os colonos israelenses, inclusive naquela ocasião com o primeiro-ministro Ariel Sharon. E assim, a governança da faixa de Gaza foi devolvida à autoridade palestina, que já comandava a Cisjordânia. Em 2006 nós tivemos eleições, o Hamas ganhou por uma margem pequena perante o Fatah e aí surgiu uma espécie de mini-guerra civil que fez com que o Hamas, que é um grupo terrorista e desde aquela época já tinha uma vertente muito mais radical, expulsasse o Fatah, inclusive matasse algumas lideranças do Fatah na faixa de Gaza, colocando-os diretamente apenas na Cisjordânia. E desde então, de 2007 em diante, ou seja, nos próximos 15 anos, 16 anos, se nós considerarmos o ano 2024, nós temos esse período de governo ditatorial do Hamas, implementação da Sharia e uma política hostil ao Estado de Israel. O Fatah, por mais que seja considerado corrupto, é um grupo político onde há maior chance de diálogo entre os governos de Israel e as autoridades palestinas, e obviamente que eles não têm mais controle sobre a faixa de Gaza. Então estamos falando apenas de um mundo hipotético, apenas de alguns rumores que surgem sobre quem administraria a faixa de Gaza no período pós-guerra, já que muitos acreditam que uma governança inteiramente judaica, inteiramente israelense naquela região não seja aceita pelas 2.300.000 pessoas que vivem lá, além, é claro, de toda a comunidade internacional que está muito contrária à posição de Israel. Então, acredito que não tem importância nenhuma, mas se torna manchete por se tratar de uma figura política dentro do mundo árabe que estava em controle do seu cargo há muitos anos. Obviamente, isso tentando mostrar uma tentativa de renovação, mas nós sabemos que isso é muito pequeno, dadas as limitações democráticas dentro dos países árabes. Mudança inócua. Agora, Lucas, sobre o conflito, o exército israelense apresentou um plano de evacuação de civis da faixa de Gaza. Bom, o que diz a proposta, eu sou obrigado a te perguntar. Evacuação da faixa de Gaza para Israel ocupar definitivamente? Se for isso aí, é um plano que só o Benjamin Netanyahu acredita. Capês, nós sabemos que o governo de Netanyahu deixou bem claro que o objetivo final é dominar a cidade de Rafah e a última porção do enclave palestino, essa que faz fronteira com o Egito. Vale a gente ressaltar que a guerra começou com a invasão terrestre de Gaza pelo norte, a cidade de Gaza, né? Gaza City, a que é a mais populosa e mais importante dentro do aspecto político. Os israelenses conseguiram o controle por lá, depois a cidade de Khan Yunis, essa na porção centro-sul da faixa de Gaza, e agora a última localidade que faltaria para a conquista israelense, a eliminação das brigadas do Hamas, seria a cidade de Rafah. Porém, cerca de 1,4 dos 2,3 milhões de palestinos refugiados vivem na cidade de Rafah e de lá esperam toda a ajuda humanitária que vem através da Península do Sinai, vem através do Egito. Então, muitos acreditam que uma invasão terrestre lá significaria um banho de sangue de pessoas civis que estão lá apenas buscando refúgio. Segundo o governo de Israel, haveria um plano para colocar essas pessoas na parte mais ao norte de Rafah, onde as batalhas já terminaram, enquanto as batalhas aconteceriam na margem sul. Mas nós sabemos que, dada a alta letalidade dessa guerra e de um ambiente densamente povoado, a chance disso não dar certo e muitos civis inocentes morrerem nessa operação é muito grande. Por isso, as potências ocidentais, inclusive, tentam dissuadir Israel desse plano, que estabeleceu um prazo, 10 de março, a data que, inclusive, começa o Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos, para essa invasão se concretizar. Obviamente que é muito difícil dissuadir Benjamin Netanyahu e seu governo muito radical dentro de Israel, mas as tentativas continuam, inclusive com os Estados Unidos, o Catar e o Egito, falando sobre a possibilidade de um novo cessar-fogo por 6 semanas, em troca de 40 reféns e 300 prisioneiros palestinos. Vale a gente ressaltar que a única vez que isso aconteceu durante essa guerra, cada dia eram liberadas 10 pessoas em troca de 3 prisioneiros palestinos por pessoa, ou seja, eram 10 pessoas israelenses contra 30 palestinos. Agora seriam 40 pessoas israelenses por 300 palestinos. Então a proporção já mudou bastante. A gente vê que provavelmente esses reféns sejam sejam mais valiosos, assim podemos dizer, na linguagem da guerra, ou homens, ou militares, ou pessoas influentes no governo. O que eu já prestei aqui solidariedade ao povo palestino, critiquei o bombardeio aéreo, já disse que, inclusive, pode sujeitar a autoridade de Israel a cometimento de crimes de guerra, e agora eu quero prestar minha solidariedade
às famílias dos 136 reféns que continuam em poder dos terroristas do Hamas. Eu conversei com a mãe de um garoto, menino, 20 e poucos anos, 19 anos, que se encontra em poder do Hamas. Conversei com a irmã de uma das vítimas, que dizem teria sido violentada. Não pude confirmar, ela disse isso, que ouviu de reféns que tinham sido libertadas. São 136 reféns. Dizem, ouvi lá em Israel, que 20 provavelmente já estavam mortos, provavelmente. Você não sabe se eles estão doentes, se a doença está agravando, se eles estão com fungo, se tem infecções que não sendo tratadas, estão sendo bem alimentados, as condições de estresse psicológico, estresse pós-traumático, que vai ser algo, infelizmente, que vão ter que caminhar por todas as suas vidas. E o governo de Netanyahu tem a obrigação moral de tomar a iniciativa e trazer esses reféns de volta. E não jogar a culpa no Hamas e se omitir. Ele é o chefe daquela nação, ele tem responsabilidade com aquelas famílias. E a gente espera que esses reféns possam retornar aos seus lares. Eu quero aqui mandar um abraço, nós temos uma audiência muito grande em Israel, um abraço às famílias das vítimas sequestradas, no meu nome, em nome de todos os debatedores. Nossas orações estão com vocês e a gente espera que esses entes queridos possam voltar sãos e salvos. Sabemos que nem todos o farão. Muito triste isso. Eu vou falar agora sobre a Hungria, vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre Rússia e Ucrânia. O Diego Tavares quer fazer uma pergunta para você, ainda relacionada à questão do conflito com o Hamas. Diego, por favor, está à sua disposição o Luca Bassani. Luca, boa noite, um grande prazer falar com você, meu amigo. Luca, ontem, embora não fosse a pauta, nós não pudemos deixar de comentar no Tá na Roda a respeito da grande quantidade de bandeiras de Israel na manifestação do ex-presidente Bolsonaro aqui na Avenida Paulista. Eu vi hoje no X, antigo Twitter, que um ministro israelense agradeceu à população brasileira pelo apoio, até considerando, nas últimas semanas, a fala desastrosa do presidente Lula. Eu queria saber se teve mais alguma repercussão internacional, esse fato de muitas bandeiras de Israel nessa manifestação gigantesca que aconteceu ontem aqui em São Paulo. Olha, Diego, sempre também um grande prazer encontrá-lo aqui. Realmente essa é uma questão que repercutiu bastante por conta das falas do presidente Lula, que criou uma crise diplomática desnecessária com o Estado de Israel durante a semana passada. Nós temos que grande parte da imprensa repercute que as falas do presidente causaram tensões com o Estado de Israel como um todo, a população judaica, mas grande parte da população brasileira não representa as ideias que foram proferidas pelo presidente Lula naquela ocasião em Addis Abeba, na Etiópia. Então nós temos essa dicotomia entre o que os governantes defendem no aspecto da diplomacia e também aquilo que a população pensa. Obviamente que há também outros interesses políticos que levam a população que apoia o ex-presidente Bolsonaro a apoiar também o Estado de Israel, mas não é sobre essa questão que eles entraram em mais detalhes nas reportagens. Falaram apenas sobre essa diferença entre o que o governo atual representa e também o forte apoio popular que tem Jair Bolsonaro, que conjuntamente com Lula são os maiores líderes populares do Brasil desde a redemocratização do país. Muito bem, vamos agora falar um pouquinho da guerra da Ucrânia com a Rússia, ou melhor dizendo, da Rússia com a Ucrânia, que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. A Hungria, que integrou a OTAN em 1999, aprovou a entrada da Suécia da Organização do Tratado do Atlântico Norte. É necessário unanimidade, se não me engano, a Turquia já havia feito essa alteração em troca dos F-16. O que significa isso, Luke? Quais são os próximos passos? Significa que a OTAN, que antes da guerra da Ucrânia, que tinha 30 membros, agora terá 32 membros, se nós considerarmos que o ano passado a Finlândia já ingressou o bloco. A Finlândia, esse país importante do aspecto geoestratégico, porque tem uma fronteira com a Rússia de 1.300 quilômetros. A Suécia, embora não tenha fronteira com a Rússia, não está muito distante da Rússia, também é um país que é banhado pelo Mar Báltico, e, portanto, tem importância no aspecto da marinha, né, principalmente das rotas marítimas que por lá percorrem. Nesse sentido, o presidente Putin e o Kremlin não se manifestaram, mas nós vemos que há uma expansão da OTAN. Ao contrário daquela primeira expansão que aconteceu desde 1991, com o colapso da União Soviética e o fim da Cortina de Ferro, em que alguns países se sentiram pressionados pelos Estados Unidos a se juntar na OTAN,
no caso atual, tanto Finlândia quanto Suécia, duas das maiores democracias do mundo, fizeram plebiscitos, fizeram perguntas à sua população, referendos, e eles acharam que, por conta da periculosidade de ter um vizinho tão poderoso, valeria a pena ingressar ao bloco ocidental, que tem maiores semelhanças com a população nórdica do que os russos. Então, é a quebra de uma neutralidade histórica. Os finlandeses e os suecos escolheram essa neutralidade por razões diversas, né? Os finlandeses, principalmente, por conta de um pacto feito com Stalin e os soviéticos pós-Segunda Guerra, os suecos apenas por acreditar que a neutralidade fosse a melhor opção naquela ocasião. Então, de qualquer maneira, isso acaba aumentando ainda mais a OTAN e fazendo com que esses 32 países sejam agora os mais poderosos no aspecto militar do mundo, se nós considerarmos a tecnologia e também o tamanho de todos os exércitos somados. Momento extremamente perigoso para a humanidade. Eu já disse, você também falou isso, nós concordamos que o início desse século está muito parecido com a corrida armamentista do início do século XX, que levou à Primeira Guerra Mundial por um motivo menor, né? O assassinato do arquiduque Ferdinando, quando ele esteve na Sérvia, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, que foi a causa direta da Segunda Guerra. E nós estamos caminhando para isso, a uma polarização. De um lado, o Ocidente, do outro lado, Rússia e China. A Rússia tem passado muita tecnologia para a China caminha para 1.500 ogivas nucleares. Se houver uma guerra em Taiwan, provavelmente os Estados Unidos vai usar suas bases militares, ali que estão em todo o sudeste do Pacífico, e a Rússia vai usar a China como proxy para se vingar dos Estados Unidos. Momento extremamente perigoso. Um conflito nuclear tem levantado preocupações dos especialistas, já não é mais teoria da conspiração. Infelizmente, esse é o mundo. Eu só queria te fazer uma última pergunta. Parece que a Rússia está reivindicando a ocupação de Pobida, que fica a 5 quilômetros de Donetsk, e também de Krink. O que você diz a respeito disso? Você já pode dizer que estão chegando em Zaporíjia. Qual a sua visão da evolução dessa guerra nesse momento? Os russos reivindicaram a ocupação agora em Pobeda, essa cidade que, inclusive, traduzirmos do russo ao português, significa vitória, né? E exatamente neste momento, os ucranianos não comentaram diretamente se perderam o controle dessa cidade, que não é tão populosa, mas é numa posição estratégica. Como você bem mencionou, Capês, nós temos o Oblast de Donetsk, esse que está por volta de 55% a 60% já ocupados pelos russos, e do lado temos o Oblast de Zaporíjia, esse 70% ocupado pelos russos. No cenário ideal para Moscou, o objetivo é chegar a 100% nesses dois oblasts, nesses dois estados, se nós fizermos uma analogia para a geografia brasileira, assim como eles conseguiram em Luhansk, assim assegurando o controle territorial e tendo nas suas mãos uma importante região industrial e estratégica para eventualmente seguir conquistando outras cidades da Ucrânia, exemplo da própria Zaporíjia, de Dnipro, entre tantas outras aí, às margens desse rio que corta a Ucrânia do norte ao sul. Por enquanto, não há nenhum tipo de confirmação independente através das imagens de satélite, por se tratar de uma região muito pequena e que às vezes já foi despovoada, despopulada por conta da guerra. Então teremos que esperar os relatórios oficiais militares ou até mesmo a admissão da perda desses territórios por parte da Ucrânia durante as próximas horas, os próximos dias, mas tudo indica que o momento é muito mais favorável aos russos para a conquista de territórios do que haja um momento de motivação das tropas de Zelensky para reconquistar os territórios. Quem sabe com a entrada da Suécia, que também é um país muito moderno na produção militar, poderá enviar mais armamentos à Ucrânia, dar uma nova chance, mas isso parece ser muito pouco provável neste momento. Luca, para encerrar, só atender um pedido do Acácio Miranda, atrás de você tem uma prateleira, atrás do lado direito seu, e tem um livro com capa laranja em cima. Você pode virar na prateleira de cima. Aí mesmo tem um livro com capa laranja suíça, esse mesmo. A gente está curioso para saber que livro é esse na sua vasta biblioteca. É um livro de direito? É um livro de Hans Heinrich Eschek? De Klaus Olha, Otzin? essa parte da biblioteca é de história. Ela é uma biblioteca história. que tem...
de história da humanidade, né? Tem cantos aqui de advocacia, outros são de medicina, então eu tenho que, cada canto que eu vou escolhendo, outro dia eu vou separar um livro e falar para a nossa audiência, porque são livros muito antigos, da biblioteca de um grande filólogo, de um grande especialista em latim que nós tínhamos aqui na Baviera durante o século passado. Quando eu for a Munique, eu vou te fazer uma visita aí nessa biblioteca para a gente tomar um café. Uma boa noite e obrigado.